A paz de Jesus, queridos irmãos, prezados amigos, estamos novamente aqui diretamente dos estúdios da ADC TV e também pelo canal ADC Educacional com mais uma pré-aula e desta feita a lição de número 13 dentro desse tema que nós temos estudado durante todo esse trimestre, esse terceiro trimestre de 2024 da classe de pré-aula para os jovens. Estaremos estudando aqui a lição de número 13, o fim de todas as coisas, dentro da temática Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para um testemunho cristão em nossos dias. Essa tem sido a nossa temática. Quero já de antemão te agradecer por você estar conosco, todas as pré-aulas até a última aula de hoje. Certamente Deus tem nos abençoado, tem fortalecido as nossas vidas e tem nos dado aqui a cada momento o embasamento necessário para as nossas lições. Sou grato a Deus pela sua vida, professor, pela sua vida, querido aluno, e certamente continuaremos e quero contar com você novamente para o nosso novo trimestre, que já está aí já às portas, mas iremos hoje estudar acerca do fim de todas as coisas. É o tema da nossa última lição, lição de número 13, dessa temática tão abençoada e que tem fortalecido a nossa vida e tem trazido o contentamento espiritual nas nossas vidas e tem trazido também um despertamento espiritual acerca dos assuntos escatológicos que nós estamos estudando dentro dessa lição. Como já falei, o tema da nossa lição de hoje é o fim de todas as coisas. O texto do dia diz: os sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Daniel 12, versículo 3. A síntese diz: Deus é o soberano da história e no final de todas as coisas trará juízo aos ímpios e libertará o seu povo fiel. É assim que Deus fará na vida de todos aqueles que continuarem com as suas vidas fiéis ao Senhor. Porque a promessa de Deus em Mateus 24, versículo 13, é que aqueles que permanecerem fiéis até o fim, esses serão salvos. E essa é a maravilhosa e gloriosa expectativa que nós temos de Deus, de nos mantermos fiéis ao Senhor diante das adversidades, diante dos problemas, das lutas e das perseguições que nós enfrentamos cotidianamente contra o reino espiritual do mal. E certamente Deus tem nos dado o contentamento de espírito necessário, tem nos fortalecido e tem nos dado graça para vencermos e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, prezados irmãos e amigos. Teremos basicamente nessa lição de hoje, a lição de número 13, o fim de todas as coisas, três objetivos principais, quais sejam? Vamos para a tela. Explicar como se deu a preparação de Daniel para receber a mensagem final, conhecer a revelação do futuro dada ao profeta, entender como será a batalha do Armagedon e as últimas coisas. O texto que nós estaremos aqui embasado, na verdade, nós iremos estudar não de forma exaustiva, mas estaremos estudando o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12 do livro do profeta Daniel. Nós iremos aqui extrair lições, iremos extrair embasamentos necessários para nós aprimorarmos o nosso conhecimento acerca das Escrituras, acerca da escatologia bíblica e das últimas coisas que sobrevirão a essa terra, e certamente estaremos atentos a todos os eventos, a tudo aquilo que tem acontecido ao nosso derredor e ao redor do globo. Certamente estaremos a par de tudo aquilo que tem acontecido e teremos de Deus e através do Espírito Santo de Deus o discernimento necessário para as nossas vidas. O texto que será estudado em sala será de Daniel capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 13. A introdução da revista diz: os últimos 3 capítulos do livro de Daniel, capítulo 10 ao 12, constituem uma unidade. Esta seção contém a última revelação que Deus concedeu a Daniel 2 anos após o retorno dos judeus à terra de Israel, no 3º ano de Ciro.
537 a.C. O profeta já é um ancião de aproximadamente 84 anos. Nessa época, o primeiro grupo de exilados já havia retornado a Jerusalém. Por algum motivo, possivelmente em razão da sua idade avançada e pela sua presença relevante na Babilônia, Daniel não regressou à sua terra natal. Anteriormente, o profeta havia tido sonhos e visões. Agora Deus lhe concede uma revelação mais elevada da sua palavra sobre um grande conflito. Em Daniel 10:1 vai dizer, por meio de uma experiência com o Filho de Deus. É isso que nós iremos aprender dentro desses 3 capítulos nesta lição de número 13. O fim de todas as coisas. Iremos ver Daniel tendo a visão do Senhor ali de forma glorificada, e nós iremos entender que essa visão que Daniel tem, nós podemos fazer um paralelo também ao livro de Apocalipse, que nós vemos que João também tem uma visão muito parecida com a visão que Daniel tem aqui acerca de Jesus. O primeiro ponto da revista diz, preparando-se para receber a mensagem do céu. Subtópico 1 diz, a aflição de Daniel. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Daniel 10 e versículo 2. 3 semanas aqui é uma época de luto pela morte espiritual de tantos judeus que não quiseram voltar para restaurar o templo. E aqui eu quero abrir um parêntese importante. Muitos deles não voltaram, talvez se acostumaram com a situação que estavam vivendo naquele exílio, talvez quero aqui até fazer um paralelo com a nossa vida cotidiana. Muitas vezes os cristãos, eles não têm mais o desejo, é claro que não é o meu caso e nem o seu caso. Muitos cristãos hoje, ao redor do mundo, já não tem mais aquele desejo, aquele prazer, aquela vontade. A sua mente não é mais ocupada com a palavra de Deus quando nós tratamos acerca dos últimos eventos, acerca das últimas coisas, dos últimos acontecimentos existentes nessa terra. Para muitos cristãos, isso não tem sido mais uma alegria e nem um contentamento de espírito. Já não traz mais paz ao coração de muitos cristãos. Por quê? Porque talvez os seus corações estão presos a esse plano, estão presos a essa terra, aos prazeres, às vontades, às conquistas e tudo aquilo que eles têm alcançado ao longo de sua vida aqui nessa terra. Mas eu quero dizer para você, caro professor e prezado aluno e queridos amigos, a nossa vida como servos de Deus deverá estar sempre voltada com a nossa mente para as coisas do alto, para a nossa eternidade de glória, de gozo e de paz eterna com o Senhor. Iremos trabalhar, iremos fazer aqui as nossas responsabilidades da melhor maneira possível nessa terra. Iremos alcançar, iremos conquistar muitas coisas, mas nada disto poderá ofuscar da nossa mente aquilo que Deus tem preparado para mim e para você na eternidade. É isso que nós devemos assentar no nosso coração. A atitude do profeta nessa situação não foi de reclamar ou murmurar contra Deus, mas o levou a se quebrantar na presença do Senhor. Daniel 10:3 diz, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se completasse as 3 semanas inteiras. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Diante de tudo aquilo que nós temos acompanhado no desenrolar da história humana nessa terra, nós temos que vivermos uma vida de consagração, uma vida de separação do mundo e das suas práticas que têm costumeiramente tentado tirar das nossas vidas essa alegria e essa paz de servirmos ao Senhor. As últimas coisas para o cristão dentro da palavra de Deus não será algo de terror, de horror, de medo, de preocupação exacerbada das coisas e grandes preocupações, excessivas preocupações na vida do cristão, não. As últimas coisas, os acontecimentos escatológicos na palavra de Deus, para mim e para você, sempre será
motivo de alegria, de contentamento e de paz. Porque nós sabemos que o dia da nossa redenção se aproxima e tudo isso nós guardaremos no nosso coração com prazer e com paz na nossa alma. O subtópico 2 diz o ser celestial. Em resposta à sua busca, um ser celestial cheio de esplendor se apresenta a Daniel. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufar. O seu corpo era como um berílio, o seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Daniel 10, versículo 5 e versículo 6. Esta é a visão que inicialmente eu falei para vocês, que também João, quando viu Jesus glorificado em Apocalipse, capítulo 1, ele vai ter uma visão muito parecida, muito semelhante à visão que Daniel teve há muitos e muitos anos atrás. O nosso Deus é glorioso, o nosso Deus é tremendo, ele sempre irá confortar o coração dos homens em uma situação difícil e adversa. A situação do apóstolo João era de prisão na ilha de Patmos, afastado do contexto social, afastado talvez das pessoas que amava, mas ele nunca estava distante do Senhor e nem o Senhor nunca estará distante de nossas vidas. São nos momentos mais difíceis que nós precisaremos acreditar que o Senhor estará sempre conosco. Ele mesmo diz em sua palavra que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a certeza que está no nosso coração e que certamente, prezados professores e irmãos, também está nos vossos corações. Esta visão trouxe em Daniel desfalecimento de força e o leva a cair sem sentidos no chão. Daniel 10, 8. Muitas e muitas vezes, quando nós temos experiências particulares, especiais e gloriosas com o Senhor, o nosso corpo físico não aguenta a glória, o poder e a santidade de Deus. Por isso que é necessário nós termos uma vida de consagração ao Senhor. Por isso que é necessário, jovem, nós termos uma vida constante de busca a Deus no jejum, na oração, na leitura da palavra de Deus e uma vida sempre afastada daquilo que possa macular, que possa trazer negritude à nossa vida, que possa trazer um embaraço na nossa caminhada de fé. Nós precisamos ter uma vida piedosa, uma vida devocional ao Senhor enquanto estivermos nessa terra. Continuação, diante da grandeza de Deus, o nosso corpo físico não suporta o peso de glória e santidade do Senhor. Mesmo assim, o Eterno nos sustém com sua mão poderosa e confortadora. Diz Daniel 10, 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Isso é o que acontecerá, como aconteceu na vida de Daniel, o profeta de Deus, também acontecerá nas nossas vidas. E aí eu faço uma pergunta aqui para vocês. Quais têm sido as experiências que você tem tido com o Senhor no seu particular? Quais têm sido as experiências espirituais que você tem desfrutado com o Senhor em momento de oração, em momento de busca a Deus? Quais têm sido as experiências gloriosas que nós temos tido com o Senhor? Talvez para muitas pessoas isso tem soado como um termo muito religioso. As pessoas estão muito preocupadas hoje com as suas coisas, com seus afazeres e esquecem-se de ter uma comunicação, uma comunhão, uma vida mais aproximada com o Senhor. Porque o nosso Deus, queridos irmãos e prezados amigos, o nosso Deus é um ser pessoal. Ele quer e tem vontade sempre de se comunicar conosco e de ter também experiências conosco, estar conversando conosco. O nosso Deus é um Deus glorioso, Ele é grande e eterno. O céu dos céus não podem conter a sua glória, mas Ele é glorioso também para habitar dentro das nossas vidas através do seu Santo Espírito.
é algo glorioso que pode fugir da nossa compreensão, do nosso entendimento humano. O entendimento humano é limitado quando se trata das coisas gloriosas do Senhor. E nós sempre estaremos com uma vida de fé, uma vida de confiança diante de Deus e aprendendo aqui nas nossas pré-aulas, dentro da classe de jovens, coisas que são para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, ensinamentos práticos que vão trazer nas nossas vidas, prezados irmãos, professores e alunos, o contentamento espiritual para a nossa vida e para suportarmos as dificuldades nessa terra. A consolação divina não é só para a nossa própria alegria, mas também para nos reforçar em nossa vocação. Era assim que acreditava o profeta Daniel. O reforço de Deus vinha sobre a sua vida quando as suas forças físicas e talvez as suas forças espirituais estavam sucumbindo. O Senhor, com a sua mão poderosa, sempre estenderá sobre a nossa vida a sua destra de justiça, nos levantará, nos fortalecerá e reforçará as nossas forças para continuarmos trilhando o rumo a Canaã celestial. Não se engane, essa terra tem uma representatividade de um deserto. Nós estamos no deserto caminhando para a Canaã celestial. E isso eu quero dizer para você, não estamos sós. O Senhor está conosco. Durante o dia, uma coluna de nuvem. Durante a noite, uma coluna de fogo. A alimentação com certeza virá. Maná do céu, cordonizas, água saindo da rocha. Certamente o Senhor providenciará nas nossas vidas tudo aquilo que é mais básico e necessário para as nossas vidas espirituais. Subtópico 3, a batalha nas regiões celestiais. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Daniel 10, 13. Essa é a personificação do poder espiritual satânico manifesto através do culto pagão dos persas. O apóstolo Paulo nos ensina que a prática da idolatria levam as pessoas a servirem a demônios, como ele diz em 1 Coríntios 10, versículo 20. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vós torneis associados aos demônios. Fica evidente que o que acontece na terra tem implicações nas regiões celestiais. Essas regiões celestiais é onde habitam os demônios e ali esse exército maligno que tenta impedir e tentou impedir que a resposta da oração de Daniel chegasse até ele. O texto, se você acompanhar na leitura do capítulo 10, 11 e 12, você vai entender, e também no capítulo 9, você vai entender que a resposta ela já saiu no primeiro dia para Daniel. Mas houve uma militância, houve uma luta constante entre o reino maligno e os anjos do Senhor. Mas o Senhor sempre irá prevalecer e a resposta chegou para a vida de Daniel. Talvez, eu quero aqui abrir um parêntese, talvez você tenha orado há bastante tempo. Talvez não seja nem 21 dias. Talvez seja questão de anos, que tenha acontecido em meses, talvez, para algum de vocês. Vocês têm orado ao Senhor, vocês têm pedido a Deus e a resposta ainda não chegou. Mas o conselho que eu te dou aqui é que você precisa continuar orando ao Senhor. Você precisa continuar intercedendo ao Senhor, pedindo a Deus pela resposta da sua oração, pedindo a Deus força, pedindo a Deus vigor em sua vida, uma alegria de espírito em saber aguardar. É necessário aguardar. Às vezes não é bom. É como o salmista diz no Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se virou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Nós devemos orar e esperar com paciência. O tópico 2 diz a revelação do futuro. Subtópico 1, uma visão do futuro. Agora vim para trazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Daniel 10, 14. O objetivo da revelação a Daniel
era dar-lhe conhecimento sobre o que haveria de acontecer ao povo de Deus. Esta revelação será detalhada nos capítulos 11 e 12. Veremos o cuidado de Deus com aqueles que são fiéis a Ele. Daniel novamente fica atemorizado, sem fala e sem fôlego diante da visão ao olhar para a terra. Daniel 10, do versículo 15 ao versículo 21, você estará lendo em casa, você estará meditando nesse texto que nós estamos aqui referindo para você entender o pavor e aquilo que tomou de conta da vida de Daniel ao olhar para a terra e o evento que estava se aproximando, na visão que ele teve. Sempre nós, como seres humanos, às vezes temos medo do que acontecerá no futuro. Muitas e muitas pessoas fazem projeções como estarão daqui a 3, a 4, a 5, a 10 anos as suas vidas. Não é errado você fazer um planejamento, não é errado você se programar na sua vida, mas o errado é você estar com medo, você se apavorar e você causar no seu coração um medo e não querer mais ter forças e não ter mais vigor de fazer as coisas para o Senhor, de ter uma vida com o Senhor, na evangelização, na oração, uma vida cotidiana com Deus. As preocupações da nossa vida cotidiana ou da nossa vida futura não podem ofuscar a nossa vida com o Senhor e a nossa permanência com Deus diante a nossa permanência aqui na terra. O subtópico 2 diz, o futuro imediato. No capítulo 11, Deus revela eventos que estavam para acontecer no futuro imediato de Israel. Tem seu desdobramento no período interbíblico, ou seja, entre o Novo e o Antigo Testamento, e envolve uma sucessão de reis que vai de Ciro até a queda do reino de Alexandre Magno. Depois se levantará um reino poderoso que reinará com grande domínio e fará o que ele aprouver. Daniel 11 e versículo 3. Também contemplam neste capítulo profecias sobre a Síria e Egito e suas guerras envolvendo os judeus. Daniel 11, do 5 ao 35. Essa passagem descreve de forma minuciosa intrigas políticas, alianças e conflitos militares ao longo dos séculos seguintes. E nós vemos, trazendo aqui para o nosso cotidiano, prezados irmãos e amigos, as lutas que têm surgido hoje no meio das pessoas no mundo, no meio político também. Nós vemos tudo isso acontecer. Não iríamos entrar aqui nos detalhes e no mérito dessa questão, porque também não vale a pena a gente tomar o nosso tempo tão glorioso para fazer menções acerca dessas coisas que têm sido tão imorais hoje para muitas pessoas em viver uma vida nessa situação que para nós como cristãos o que nós devemos fazer é o quê? É manter a nossa vida com Deus. Oxalá que não fosse obrigado nós votarmos no nosso país e vivermos uma vida tranquila, votar apenas se quisesse. Porque do jeito que as coisas estão hoje aqui, abrindo esse parênteses, acerca das coisas que estão acontecendo hoje no nosso país, a gente fica muito preocupado o que acontecerá com os dias futuros acerca disso e acerca daqueles que tomarão o poder em nosso país, nas cadeiras legislativas que temos no nosso país e eletivas no nosso país. Mas o que nós deveremos fazer como cristãos é orar a Deus para que Deus levante aqueles que vão trazer tranquilidade às nossas vidas, como essa é a orientação de Deus, orar por todas as autoridades. Nós continuaremos orando a Deus por estas vidas e certamente Deus irá fazer aquilo que com certeza será o melhor para as nossas vidas. Subtópico 3, o futuro remoto. Do versículo 36 em diante, temos o futuro remoto de Israel, o tempo de angústia de Jacó, segundo Jeremias 37. Esses versículos nos mostram um quadro profético do futuro do anticristo e sua atuação, especialmente contra o povo escolhido de Deus. Será um grande líder mundial com poder político e bélico que procurará destruir Israel. Em Daniel 11:37 diz, não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Essa é a personalidade e o perfil do anticristo. Um homem de influência, um homem de poder, possivelmente, segundo os textos das Escrituras, eu acredito que acontecerá, sairá dos judeus, porque os judeus acreditarão que aquele homem
é o Messias e todos eles serão enganados, porque ele não é o Messias verdadeiro, é um impostor, é um mentiroso, é o anticristo. Mas aí após o segundo período de 3 anos e meio, o período final dos 3 anos e meio, da última semana de Daniel, que nós aprendemos na lição passada, ele irá se mostrar quem realmente ele é. Ele buscará, ele pedirá a adoração à nação de Israel, e Israel não fará isso. E aí Israel entenderá que aquele homem é o iníquo, é o homem do pecado. Mas aí, para muitos, será tarde esse momento. O próximo tópico diz Armagedon e as últimas coisas. Subtópico 1, a batalha final. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele e o rei do norte arremeterá contra ele com carros e muitos navios e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Daniel 10:40. O tempo do fim aponta para o período da tribulação, que é a 70ª semana do texto de Daniel 9:27. Nesse período, os exércitos do anticristo se reunirão para destruir Israel no vale de Armagedon. Apocalipse 16:16 diz: Então os ajuntaram no lugar em que, em hebraico, se chama Armagedon. Esta será a grande batalha entre os exércitos do mundo inteiro, onde sitiarão, onde cercarão Israel, e aí Israel clamará ao Senhor. Estará em uma situação em que as armas bélicas, em que os armamentos criados pelo homem não serão suficientes para protegê-los. E aí ele clamará, Israel clamará ao Senhor, o Senhor o ouvirá e o Senhor voltará para socorrer a Israel. É um momento muito glorioso aqui na terra, mas só que a igreja do Senhor Jesus acreditamos que já estará com o Senhor e voltará nesse momento. A transliteração do hebraico Ar-Megido, ou seja, a colina de Megido, esse foi o palco das maiores batalhas na antiga história de Israel. Aqui foram derrotados os cananeus liderados por Jabe, Juízes 4:2. Aqui em Ar-Megido, ou seja, Armagedon, Gideão venceu com os 300 escolhidos por Deus, Juízes 7. Aqui o rei Saul morreu derrotado, 1 Samuel 31. A morte vergonhosa da rainha Jezabel também descrita aqui nesse palco, em 2 Reis 9:33. E veremos nesse lugar a última luta escatológica entre o povo de Deus e as forças malignas, e você poderá acompanhar em casa a leitura de Isaías 5, do 26 ao 30, Jeremias 6, do 1 ao 6 e Ezequiel 38. Israel não terá como vencer essa batalha com armas humanas. É aquilo que eu tinha falado para vocês agora há poucos instantes. A nossa segurança, prezados irmãos e amigos, sempre será o Senhor. Quando tudo falhar, só o Senhor poderá nos guardar e nos livrar de todos os males. O Senhor sempre estará de prontidão para nos socorrer, mas é necessário que entendamos que precisaremos clamar ao Senhor, buscar a Deus, orar ao Senhor e colocar a nossa vida de comunhão com Deus constantemente. Subtópico 2, o livramento divino. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel 12 e versículo 1. Deus envia livramento através do arcanjo Miguel para proteger o povo de Israel durante a batalha final. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhe-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Zacarias 14:12. É assim que acontecerá, segundo a profecia do profeta Zacarias,
naqueles que tentarão destruir a Israel de Deus, aqueles que tentarão destruir e varrer da face da terra a nação santa, o povo escolhido por Deus nessa terra, a nação de Israel. Uma profecia que aconteceu há bastante tempo atrás, mas que tem sido nos nossos dias de hoje algo muito atual. Nós estamos caminhando para a última semana de Daniel, a semana profética de Daniel, que nós estamos já talvez vislumbrando aqui esses acontecimentos que podem acontecer a qualquer momento. Mas lembrando para você, para alegrar o seu coração e o meu coração, nós seremos tirados dessa terra e estaremos com o Senhor eternamente. Subtópico 3, a ressurreição dos mortos. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel 12, 2. Isso é uma verdade que ninguém poderá mudar. O Senhor voltará, uns irão ressuscitar para a vida eterna e outros irão ressuscitar para a vergonha e para o horror eterno. Ninguém poderá mudar essa verdade absoluta de Deus. Uns irão passar sua eternidade de gozo e glória, outros passarão uma eternidade de sofrimento. Mas o nosso desejo, o desejo dos cristãos, daqueles que se prezam com a palavra de Deus, é que tenha a vontade que todos, como Jesus diz, todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Essa é a vontade do nosso coração, que todos se arrependam dos seus pecados e vivam a vida com Deus e passam a sua eternidade com o Senhor. Isso inevitavelmente acontecerá na terra. Será feita a separação dos justos e dos injustos, dos justos no arrebatamento e dos injustos após o milênio na condenação eterna. 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a verdade do Senhor. O arrebatamento da igreja acontecerá a qualquer momento e nós precisaremos estar preparados sempre com a nossa mente na palavra de Deus e vivendo uma vida e vivenciando aquilo que Deus tem colocado para nós em sua palavra, para nos mantermos incontaminados por este mundo tenebroso e imoral. Nós temos que viver nessa terra como sal e como luz. O sal, uma vida conservada, uma vida de conservação e sabor, uma vida de separação, mas também como luz, estando no meio das trevas para afugentar as trevas e dar direção e dar salvação a outras pessoas que ainda não tiveram o privilégio que nós temos de servir ao Senhor. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, segundo Apocalipse 20 e versículo 5. Vamos aqui nesses dois textos bíblicos, aqui nesses dois textos bíblicos, a realidade que não poderá ser mudada a respeito da eternidade para a humanidade. 4. Concluindo a missão profética. O mensageiro celestial, em suas palavras finais, diz a Daniel que cerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Daniel 12:4 diz: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Daniel 12:4. Para os costumes desta época do livro de Daniel, selar um livro representava uma forma de dar credibilidade e garantir fé pública e veracidade a um documento. Essa passagem não se refere, como muitos acreditam, que a multiplicação se dará no campo da tecnologia ou no campo tecnológico ou da ciência, mas ao contexto expresso da profecia de Daniel. Mas é bem verdade que a gente tem visto nos nossos dias atuais que o conhecimento tem se multiplicado. A tecnologia, os aparatos tecnológicos têm sido, a cada momento,
trazido à tona para as pessoas de uma forma assustadora. E nós vemos que esse conhecimento tem se multiplicado. E com isso, muitas pessoas têm se afastado de Deus, da simplicidade do Evangelho. Têm trazido em suas mentes a prisão de muitas coisas, principalmente hoje das telas de celulares. As pessoas passam hoje a maioria do seu tempo em frente à tela de um celular, analisando, passando o dedo ali na tela o dia inteiro, passa uma, passa duas, passam 3 horas, passa às vezes o dia inteiro nas redes sociais, mas não tem ali a privação de tirar um tempo para a leitura das Escrituras, para uma devocional com Deus. Eu não estou aqui falando para você, de certa forma você pode até pensar que é um religioso falando para você isso, mas não é. Estou falando para você isso, queridos irmãos e prezados alunos, porque nós devemos usar da tecnologia para aquilo que vai trazer um benefício às nossas vidas, mas em um tempo determinado. Nós não poderemos perder o nosso tempo com essas coisas fúteis. Nós precisaremos colocar o maior tempo da nossa vida em busca a Deus. É claro que precisaremos trabalhar, precisaremos fazer os nossos afazeres, mas nada disso poderá tirar o meu tempo e o seu tempo na busca pelo Senhor. Podemos não saber o tempo exato dessa ocorrência futura, mas podemos confiar no Senhor, pois Ele é fiel para cumprir sua santa palavra. Daniel 12:13 diz: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Essa é a promessa que o Senhor nos faz. Nós iremos morrer um dia, nós iremos sair dessa terra, mas certamente nós iremos ressuscitar. Se estivermos com a nossa vida com Deus, passaremos a nossa eternidade com o Senhor. Do contrário, passaremos uma eternidade de sofrimento. Mas eu creio que no nome de Jesus nós estaremos com o Senhor eternamente. É isso que alegra o nosso coração, é isso que faz motivar a nossa alma, trazer força à nossa alma para continuarmos, prezados irmãos, caros professores, estarmos na presença de Deus, é sabermos que o Senhor está conosco e que irá nos ressuscitar e viveremos eternamente com o Senhor. Jesus te abençoe e te guarde até a sua gloriosa vinda. Eu quero abrir aqui um parêntese e dizer uma coisa para você. Quero te agradecer a você que esteve juntamente comigo aqui nas pré-aulas da classe de jovens. Certamente você estará, esse é o convite que eu faço para você. Para mim é um privilégio imenso estar com vocês aqui, trazendo essa pré-aula para vocês, ajudando vocês naquilo que possível, me esforçando o máximo para trazer para você um conteúdo que irá ajudar você na sua caminhada de fé, na sua vida no trilhar com o Senhor. E quero contar com você também, querido amigo, que tem assistido às nossas pré-aulas, mas que ainda não é inscrito no nosso canal, o canal ADC Educacional. Quero fazer um convite para você, se inscreva no nosso canal, acione o sino das notificações, deixe lá o seu comentário, porque todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo da pré-aula para jovens, você será notificado. Irá uma notificação para você e você participará conosco dessas pré-aulas maravilhosas. Querendo Deus, estaremos novamente aqui no próximo trimestre, ajudando você e aprendendo também juntamente com você nas pré-aulas, porque eu acredito que os professores também aprendem bastante. Eu tenho aprendido bastante com essas aulas maravilhosas e ajudando os nossos jovens. E quero dizer para você, jovem, que Deus continue te abençoando ricamente. E até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.